Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Então, gente, hoje eu vim fazer um vídeo diferente pra vocês. Vim contar um pouco da minha história pra vocês me conhecer melhor, lógico, né? Então, vim falar um pouco de mim pra vocês verem. Gente, só não repara a touca, tá? E as luvas, porque aqui onde eu moro amanheceu muito frio mesmo. Que só Deus na causa, tá? Então vamos lá, gente. Vamos lá pro vídeo. Então, gente, como todo mundo sabe, meu nome é Leiliane. E eu moro aqui recentemente. Não recentemente, né, gente? Já faz o quê? Acho que faz uns 7 anos já que eu tô aqui. Então, eu vim contar um pouco da minha história para vocês me conhecerem melhor, né? Porque é sempre bom. Vamos lá, então. Eu vim de uma cidade de lá da... Ai, gente, deu um branco agora. É de Sergipe. Essa cidade que eu morava chama Canidé de São Francisco. Então, eu morava lá com a minha mãe e tudo mais. Só que antes de eu ir morar lá, eu já morava aqui. Fazia 6 anos que eu morava aqui. Só que eu fui embora pra lá por eu ser de menor. Minha mãe teve que vir me buscar e tudo mais, né? Daí eu fui morar com ela. Aí fui morar com ela e fiquei lá morando com ela nessa cidade. Daí então eu comecei a estudar à noite, né? Daí tudo mais comecei a estudar à noite. Acho que eu fiquei um mês estudando, não sei, ou menos. Não consigo lembrar. Daí então eu conheci um rapaz, né? Conheci um rapaz que, como a minha vida já vinha tendo os probleminhas também, e a dele não era da melhor. Então, a gente começou a se conhecer, ele ia me buscar toda noite na escola e tudo mais. A gente começou a conversar normal, como todo mundo conversa, né? Daí, eu acho que a loucura, eu acho que com a semana, não sei, ou mais, ou 15 dias, um negócio assim, a gente resolveu morar junto, não foi nem namorar e nem nada. A gente resolveu morar junto. Ele tinha 17, eu 16, dois de menor, gente, pra vocês terem uma noção. Morando junto numa casa. Daí quando a gente começou, logo no começo eu fui morar com ele e o pai dele, na casa do pai dele, né? Daí então a gente ficou morando acho que um ano ou uns 8 ou 9 meses por aí. Morando com o pai dele e tudo mais. A gente sabe, né, gente, que quer casa, né? Não tem negócio de morar com sogro ou com sogra, não, que não dá certo, não. Daí então a gente passou um tempo e tudo mais morando com eles, daí a gente decidiu seguir a nossa vidinha sozinho. Daí, porém, tudo isso, resumindo, a gente tinha que depender de uma só pessoa. Ele não trabalhava, fazia bico, mas não ganhava muito. Não chegava a ganhar nem 150 por mês, não chegava ele ganhar por mês. Por mês não, por semana, né? Porque lá onde a gente morava, ele fazia uns bicos, então recebia por semana. Então não chegava nem receber 200 ou 150. Daí a gente foi morar sozinho, eu e ele. Daí os móveis que a gente tinha, sabe o que era, gente? Era uma mesa de bar, daquela de bar mesmo, normal. Uma cama de solteiro. Guarda-roupa a gente não tinha, colocava a nossa roupa dentro de uma caixa. E o que mais? Uma geladeira, um bujão e um fogão só. E uma cadeira ainda mais quebrada, faltando um braço. Mesmo assim, nós fomos morar junto, desculpa. Fomos morar junto. Daí eu tinha uma cachorrinha e um cachorro, bem pequenininho, que era a Princesa e o Bob. Hoje eu não tenho mais eles.
Aí, daí então a gente foi morar junto. Olha, a gente não teve apoio de família, da parte da família dele e tudo mais. A gente não teve. A gente só ouvia que a gente não ia dar certo, que a gente não ia conseguir, que eu não prestava e tudo mais. Só que nem nada disso desmotivou a gente, não. A gente continuou, porque é assim mesmo. Quando a gente quer alguma coisa da vida, a gente tem que lutar. Não tem que desistir, baixar a cabeça, né? Porque uma pessoa chega junto pra você que fala que você não vai conseguir, que você vai acreditar. É só você ter fé em Deus. Ter fé em Deus, fia. Bota sua fé em Deus, porque tudo dá certo. Porque se for depender pelos outros, pelo que os outros falam da nossa vida, a gente não viveria, né? Daí, gente, a gente fomos lá morar junto, ficamos um tempo. A gente era assim, morava um mês, uma semana, 5 dias numa casa, a gente tava igual cachorro, não sabia onde ficava, não tinha ajuda de parente nenhum. A minha mãe já tinha ido embora da cidade, tinha voltado para Lagoas para cuidar da minha avó, já tinha saído. Então eu fiquei sozinha e só tinha os parentes dele, tipo o pai dele lá para ajudar a gente, mas mesmo assim, a gente não teve apoio de ninguém. Gente, chegou o dia da gente passar fome. Passar fome. Sabe o que é passar fome? E nem por isso a gente desistiu, não. Não foi por causa disso que a gente desistiu, não. A gente continuou lá esperando ele de menor. Ele não podia viajar para outros lugares para trabalhar, para procurar uma melhora para a gente. Então a gente continuou lá, ó, na luta, meu filho. Não foi fácil de jeito nenhum. Jesus, misericórdia. Só Deus é quem sabe quanto foi difícil. Foi difícil. E quando você não tem ajuda de ninguém, filho, vixe, fica mais difícil ainda, pessoal. Daí, então, para distrair, conforme a gente for morar sozinho, lá na cidade onde a gente morava, a gente tinha tipo uma turminha, sabe, de jogar bola, mas para distrair a cabeça mesmo. A minha irmã, se ela assistir esse vídeo, até ela vai lembrar. Daí então a gente começou a jogar, tipo eu, minha irmã, ele fazia outros negócios pra lá, começava a fazer bico enquanto ele tava fazendo os bicos. Então, como a gente morava sozinho, só era eu e ele, eu ia jogar bola pra distrair, porque, gente, era uma pressão tão grande, sem você ter nada pra comer, sem ninguém apoiar você, sem dar nenhuma ajuda pra você, nem chegava ninguém na porta de sua casa perguntando o que era que você tava precisando, entendeu? Não foi fácil. Daí então a gente começou a jogar bola, então eu comecei a jogar bola lá, mas não era profissional, gente. Daqui a acolá recebi uma canelada nas pernas. Eita Jesus. Daí então, pessoal, as minhas amigas, as coleguinhas que a gente lá jogava, começaram a sair do time lá, de um timezinho que a gente tinha montado, né? Por causa que apareceu gravidez e tudo, umas começou a casar e tudo. E nisso as meninas foi saindo, né? Do futebol, assim, foi saindo, foi diminuindo mais. Daí chegou um ponto de ninguém jogar mais, porque todas engravidaram, começaram a casar e tudo. Daí eu comecei a pensar assim, nossa, minhas colegas tudo começou a engravidar e eu fiquei para trás, né? Então aquilo dali ficou na minha cabeça. Ficou na minha cabeça, porque elas conseguem ou não e tudo mais. Só que resumindo de tudo isso, a gente ainda ficou em 4 ou 5 meninas jogando bola ainda, e depois todo mundo acabou mesmo. Jogar bola, ninguém quis mais jogar bola. Daí as coisas foi piorando porque eu tinha que ficar em casa sozinha. Ele fazendo os bicos dele lá pra gente conseguir sobreviver, pra conseguir comer pelo menos um arroz puro no fim de semana. Daí então, tudo bem, tava tudo normal, todo mundo parou de jogar bola e tudo. Aí daí eu fiquei em casa, comecei a ficar em casa. Aí chegou um tempo que ele conheceu um rapaz, já conhecia esse rapaz. Só que esse rapaz comentou pra ele, tanto ver nosso sofrimento lá, que ninguém ajudava a gente, falou pra ele, você não quer viajar e tudo?
trabalhar para ter uma vida melhor, para conseguir uma vida melhor. Só que como ele era de menor, gente, não tinha como ele viajar, ele não tinha autorização do pai dele, não tinha. Aí, o que foi que ele fez? Ele esperou ficar de maior. Daí quando ele ficou de maior, ele veio embora pra cá, pra São Paulo. Daí eu fui morar com a minha mãe lá em Alagoas, porque não tinha como, gente. Eu vim junto com ele porque não tinha condição. A gente não tinha onde ficar. Ele, quando veio pra cá com esse rapaz, ele ficou com um monte de rapaz em uma casa só. Eu acho que baseado de 10 rapaz dentro dessa casa, então não tinha como eu morar com ele dentro dessa casa. Daí fiquei morando com a minha mãe uns 4 meses. Cheguei lá na casa da minha mãe do nada. Era modo eu ter avisado pra ela antes, gente, só que não deu, que a gente caiu de moto. Então, parece que tudo dava errado, sabe? Tava tudo dando errado. A gente caiu de moto, e a moto não era da gente, era de outro rapaz, de lá, do amigo dele. Olha, uma confusão que só. Cheguei na casa da minha mãe e tudo mais para ajudar ele, como a gente não tinha condição financeira, não tinha dinheiro, ele só tinha o dinheiro da passagem, gente. Não tinha dinheiro para lanchar no meio do caminho. Então a gente resolveu fazer enroladinho. Sabe aqueles enroladinho? Enroladinho. Resolvemos fazer um enroladinho. Daí eu comecei a fritar os enroladinhos, gente. O que aconteceu? Esse enroladinho estourou. Estourou, queimou tudo minha barriga. Queimou assim minha barriga. Gente, pensa que dor. Você sem apoio de ninguém, morando de favor na casa de um e de outro, vivendo igual cachorro, não sabia, não conseguia dormir, sem saber se no outro dia você ia ser despejado dentro da casa. Só uma pessoa, gente, uma pessoa que ajudou a gente, que foi a minha mãe, que não fosse, se não fosse ela, a gente tava na pior. Porque todo mês a gente ia lá pra casa dela passar às vezes 10 dias, 5 dias lá na casa dela. E olha que a gente morava em Sergipe e ela em Alagoas. Era negócio do quê? Acho que vamos botar umas 4 horas, 5 horas de relógio pra chegar lá na cidade dela. A gente ia de moto, uma motinha que ele tinha. Tem até, tá lá no, em Sergipe, só que ela tá parada. Não tá lá, a gente não tá usando ela. Daí então a gente ia lá, gente. Ela me ajudava, minha mãe me ajudava com comida, verdura, essas coisas, até carne ela ajudava. Então aquilo pra gente era pouco, mas era a felicidade do mundo, sabe? Era a coisa melhor do mundo que tinha para acontecido ali. Quando a gente ia pra casa dela, que ela ajudava a gente, né? Com essas coisinhas que ela dava. Pronto, só, gente, só ela. Ela que ajudava a gente. Só. Pra você imaginar, só ela. Só que da onde a gente morava pra onde ela morava era 5 horas de relógio. Então não tinha como ir 24 horas lá na casa dela. Entendeu? Porque quem morava junto, perto da gente, parente dele, ajudou? Ajudou não, fia. Ninguém ajuda ninguém, não. Graças a Deus. Ela sabe, ele também sabe que a gente tem que agradecer pro resto da vida o que ela fez pela gente, porque não foi fácil. Daí então, quando ele veio embora pra cá, eu tive que ficar lá com ela uns 4 meses. Só que até então, vocês lembram que eu falei do futebol e tudo? Com as minhas amigas, as amigas da minha irmã e tudo, começou tudo a engravidar e tudo sair justo por causa da gravidez. E eu fiquei pra trás, então eu fiquei pensando por que elas conseguiam engravidar e eu não. Só que tinha muito pouco tempo, gente. Acho que tinha um ano no máximo que eu tava morando com ele. Então, eu também tinha que pensar naquela época. Eu não tinha a mente que eu tenho hoje, sabe? Comecei a morar com a minha mãe. Só que quando eu fui pra cidade da minha mãe, não vinha pra mim, já tinha 3 meses. Só que até então eu nem liguei, porque a, o meu período desculpa, gente. A minha menstruação, ela é toda desregulada. Então, eu nem liguei. Falei, tá desregulada. É assim mesmo, né? E nisso ele já tinha vindo embora pra cá. E eu tinha ficado lá com a minha mãe. Só que daí a minha mãe insistiu pra eu ir no posto de saúde lá da cidade dela pra eu fazer exame de urina pra saber se eu tava grávida ou não. Disso que eu já tinha feito o exame de farmácia e deu positivo, só que eu não acreditava no exame de farmácia, eu nunca acreditei no exame de farmácia. Daí então eu fiz um exame de urina e de sangue
e deu positivo. Eu não sabia se eu chorava ou se eu pulava de alegria por ter conseguido engravidar. Só que depois caiu a ficha. Pelo tudo que a gente estava passando, que a gente não tinha condição financeira para sustentar uma criança. Eu era muito nova na época, eu só tinha 17 anos, então aquilo foi tudo entrando na minha cabeça, sabe? Então fui quase entrando em depressão, comecei a pensar dos problemas que eu não tinha experiência com a criança e tudo. E a minha mãe nunca foi de falar assim pra mim como é a gravidez e tudo. Ela só falava que dava dor de cabeça. Somente. Daí então, depois desses 4 meses que eu tava morando com a minha mãe, eu liguei pra ele que ele tava aqui, falando pra ele que eu tava grávida. E nisso, só que ele já sabia que fazia 3 meses que a minha menstruação não vinha. Só que a gente sempre pensava que era que a minha menstruação tava desregulada, então a gente pensava que era isso. Só que quando eu fiz o exame e deu positivo, eu fiquei feliz e ao mesmo tempo eu fiquei triste, porque eu era muito nova, não tinha experiência e a nossa condição financeira não ajudava. Daí eu falei pra ele, ele ficou feliz e tudo. Só que depois de 1 mês, que ia fechar 5 meses que eu tava morando com a minha mãe, ele mandou o dinheiro pra eu vir embora pra cá. Só que quando eu vim embora pra cá, ele tava morando com umas pessoas, tipo uma senhora, sabe? Daí eu fiquei morando com eles lá. Era em 4 pessoas. Fiquei morando lá com eles. Aí tudo mais aconteceu. Nossa, aí que começou o perrengue, hein, gente? Começou muita gente, sei lá, se intrometendo, sabe? Muita gente falando muita coisa. Depois que eu cheguei aqui, terminei meus pré-natal aqui, porque quando eu vim embora pra cá, eu tava com 4 meses de grávida da minha filha. Hoje ela vai fazer 3, hoje ela vai fazer 4 anos em dezembro. Ela tem 3 anos. Daí, gente, a gente decidiu morar sozinho mais uma vez. Daí foi que começou, Jesus misericórdia, começou o perrengue. De novo, sozinho, em outra cidade, em outro estado, sem conhecer ninguém. Até hoje, faz 7 anos que eu tô aqui e não conheço muita gente aqui. Eu não conheço porque eu vivo dentro de casa, gente. É difícil sair, sabe? Daí então, a gente foi morar no fundo da casa de uma pessoa. Que essa pessoa fez muito mal pra mim, misericórdia. Só Deus na casa. Daí quando eu tava grávida, a gente não tinha condição financeira. Aí eu morava perto de uma padaria. Daí nessa padaria, todo de manhãzinho, eu ia comprar pão de queijo, que eu gostava bastante. Daí eu conheci uma pessoa, ela me via lá, eu grávida, mostrando já a barriguinha já. Aí a gente começou a conversar e tudo mais. Daí, gente, eu acho que eu falo pra vocês, acho que foi Deus que colocou essa pessoa na minha vida. Ela me ajudou numa forma, olha, um enxoval da Laila, roupa, sapatinho meia, tiarazinha, ela me ajudou de tudo que vocês imaginar. De tudo. Daí minha vida começou a melhorar, porque essa pessoa apareceu na minha vida. Ajudou, porque meu marido, trabalhava clandestino e não ganhava muito para pagar aluguel, para comer e tudo. Não dava, não sobrava. Daí ela começou a me dar roupinha de bebê, começou a me dar várias coisas. Queria me dar até o berço dela dormir. Só que até então a casa que eu morava, no fundo de uma casa, tipo, eu morava na frente e a pessoa que cuidava da casa que eu morava atrás. Então a casa, como era muito pequena, não cabia um berço de jeito nenhum, não cabia. Então deixei de ganhar muita coisa. Tanto por a casa ser pequena e tanto como essa pessoa se intrometia demais na minha vida. Então começou a dar errado. Mas tava tudo dando certo, tinha roupinha e tudo. Eu conheci ela me ajudou muito. Tinha bastante roupinha, que eu ganhei bastante roupinha dela, fralda, lenço. Tudo, gente. Eu não comprei exatamente quase nada. Só comprei as bolsas e algumas coisinhas só. Mas roupa, eu tinha uma mala de roupa que eu tinha ganhado dessa mulher. Maravilhosa. Daí a gente decidiu mudar de casa porque não tava dando certo. Aí a gente tá nessa casa hoje, que a gente tá morando hoje. Depois que a gente veio pra cá, a nossa vida começou a melhorar demais.
Até então, depois que eu vim morar aqui, ela veio, acho que uma vez, trazer fralda pra Lália, tiarinha. Aí depois ela desapareceu, sumiu. Então, nunca mais tive contato com essa mulher. Mas eu queria ter muito contato com ela pra agradecer muito o que ela fez por a gente. Porque, gente, nem é todo mundo que faz isso, não. Não é todo mundo que faz isso. Até então a gente veio morar nessa casa, as coisas começaram a melhorar. Ele começou, arrumou um emprego fixo. Então as coisas da gente começaram a melhorar. A vida que a gente tem hoje, pela vida que a gente tinha antes, ao que há 7 anos atrás, isso, gente do céu. A vida que a gente tem hoje, perto da que a gente vivia, é luxo. A gente hoje conseguiu ter as coisas dentro de casa. A gente conseguiu comprar geladeira, conseguiu comprar fogão, conseguiu comprar um som, uma TV, um guarda-roupa. Porque ele começou a trabalhar, nossa vida começou a melhorar muito, perto da vida que a gente tinha lá em Sergipe. A gente lá passava fome, tinha dia que não tinha nada pra gente comer, só tinha café puro, só. Passava fome, um sofrimento que só Deus pra punhar a mão na nossa vida. Daí então, depois também que eu tive a Lália, ele mudou muito. Mudou da água pro vinho, gente. Eu não sei o que aconteceu, mas mudou da água pro vinho. Começou a focar mais dos objetivos que a gente tinha e tudo mais. Acho que foi Deus mais também que colocou a Lália na minha vida, porque eu acho que se ele não tivesse feito isso, acho que a gente não tinha melhorado nunca. Tinha ficado na pior e só tinha mais afundar. Então melhorou, graças a Deus a gente tá com uma condiçãozinha melhor e tudo mais. Sabe? As coisas melhorou demais, demais. Hoje eu tenho a ajuda de várias pessoas. Várias pessoas, gente, ajuda. Não é muitas, é poucas. Eu falo para vocês, não é muitas. Mas se você ter fé em Deus, depositar sua fé nele, filho, tudo na sua vida vai dar certo. Pode vir altos e baixos, mas se você tiver Deus na sua vida, a sua vida melhora assim de uma forma. Então, gente, hoje foi esse